Olá a todos, eu me chamo João Pedro, sou acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. Faço parte do programa Vivência Pedagógica, no subprojeto Química, certo? E hoje eu lhes trago uma videoaula sobre a introdução à Química, focado na história da Química, né? Essa parte, como ela é muito complexa, muito grande, a gente vai dividir em duas partes, certo? Aqui nessa primeira parte a gente vai ver desde as primeiras transformações do planeta até o início da alquimia, certo? Bom, e os objetivos para essa videoaula é o seguinte: entender como foi o início da descoberta das primeiras transformações químicas, conhecer as primeiras reações químicas, compreender como foi o início da química como ciências. Bom, o planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele não era, né, como nós conhecemos hoje, né, que é essa parte azul aqui. Né? Esse planeta aqui é o planeta que nós conhecemos hoje. Mas antes, o planeta Terra, ele era muito quente. Né? Os gases predominantes na superfície da Terra, os gases predominantes na Terra era o ácido clorídrico, o gás metano, tinha água, mas ela era, né, não era tão abundante como é hoje. Né? Tinha o gás amônia, nitrogênio, gás carbônico em grande quantidade, certo? Então, esses gases basicamente formavam a atmosfera da Terra, né? Até naquele tempo, certo? E conforme, né, as transformações iam acontecendo, as transformações químicas no nosso planeta iam acontecendo, o nosso planeta ia mudando, né? Ele foi esfriando, né? A água não conseguiu permanecer líquida na nossa superfície e assim conseguindo haver alguma forma de vida no nosso planeta, certo? Então, qual foi a reação mais importante da Terra? A reação mais importante que aconteceu no nosso planeta foi a fotossíntese, né? Porque através dela que nós conseguimos a obtenção do gás oxigênio. O gás oxigênio que nós respiramos para nos manter vivos. Né? Então, de certa forma, a fotossíntese, que é a reação do gás carbônico com a água, transformando em glicose e gás oxigênio, foi, sem dúvida, uma das reações, as primeiras reações mais importantes que aconteceu para que haja vida na Terra. Um pouquinho da história da química, mas quais foram, avançando mais um pouquinho na história, né? Quais foram qual foram algumas das principais transformações químicas realizadas por nós seres humanos? Bom, dois exemplos bem simples, que é a respiração e a digestão. Né? Quando nós inspiramos o gás oxigênio do nosso corpo, e nós liberamos gás carbônico, né? Como bem conhecemos. Né? E a digestão também, a digestão de alimentos, ocorre uma série de reações químicas pelo nosso corpo, certo? E chegamos à descoberta do fogo. Mas o que é o fogo? Né? O fogo ele é uma mistura de gases em alta temperatura, formada em reação exotérmica, que emite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e do visível. E o fogo foi a grande invenção do homem pré-histórico. Né? A partir do fogo, o homem pré-histórico conseguiu fazer várias outras coisas com mais facilidades. Certo? Então, o fogo ele foi a maior conquista do ser humano pré-histórico. Né? A partir desta conquista, o homem aprendeu a utilizar a força do fogo em seu proveito, extraindo energia dos materiais da natureza ou mudando a natureza em seu benefício. Ok? O fogo ele serviu, como a gente já falou, né, muito para o nosso ser humano, para nós ser humano. Né? O fogo serviu como proteção para os primeiros homens, né? Serviu para afastar os predadores. Depois, o fogo começou a ser empregado nas tochas, para assustar as presas, e falar.
elas, certo? É, então, a partir do fogo foram feitos vários tipos de tochas, utilizando diversos materiais, madeiras e vários óleos vegetais e animais, certo? E aí, tudo isso o homem fazia química, né? Sem saber que estava fazendo química, né? Estava fazendo ali, misturando materiais e estava realizando química, certo? E o fogo, ele foi a maior responsável pela sobrevivência do ser humano, né? E pelo grau de desenvolvimento da humanidade. Apesar de que, durante muitos períodos da história, o fogo foi usado no desenvolvimento e criação de armas como o fogo, certo? O fogo também trouxe muitos benefícios, como os benefícios também, certo? Avançando bastante na história, a gente chega na Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi um grande marco, né, para o povo da época, né? Foi um momento em que o ser humano ele aperfeiçoou as técnicas de metalurgia, né, conseguindo elaborar instrumentos de trabalho e armas. E a metalurgia é um dos principais processos de transformação utilizados até hoje, né? Que começou com o descobrimento do cobre, né? A partir desses metais, o ser humano moldava armas, ferramentas e tudo mais a partir dos metais, moldando os metais. Tivemos três grandes idades de metais, né? Tivemos a primeira parte delas é a idade do cobre, que foi cerca de 300 anos antes de Cristo. A idade do bronze foi 1500 a.C. e a idade do ferro foi 1100 a.C. Ou seja, tivemos três grandes idades dos metais, o auge dos metais. E a idade dos metais foi o momento em que o ser humano aperfeiçoando técnicas de metalurgia, conseguiu elaborar instrumentos de trabalho e armas. Com isso, alguns grupos passaram a ter hegemonia sobre outros, né? E as sociedades divididas em classes sociais, certo? E a metalurgia, como um dos principais processos de transformação utilizados até hoje, como eu falei, começou com o descobrimento do cobre, né? O cobre foi um dos primeiros metais a ser moldado pelo homem, certo? E a partir dele, os homens foram descobrindo outras reações, fazendo ligas metálicas. Pronto. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho na história, falar um pouco sobre a alquimia, né? A gente já falou um pouquinho sobre as reações, as misturas que o homem pré-histórico fez para ser o bem, a alquimia. Falar um pouco sobre a alquimia, avançando bastante na história, a alquimia ocorreu na Idade Média, certo? E eles tinham três principais focos da alquimia, né? Um dos primeiros focos foi transformar os metais chamados inferiores, principalmente o mercúrio e o chumbo, em ouro e prata, né? Metais tidos como superiores, o ouro e a prata. Olha só que ideia, olha só que doideira. Um dos, um dos objetivos dos alquimistas era transformar qualquer tipo de metal em ouro ou prata. Isso é um absurdo, né, para hoje, para nós. Mas os alquimistas, naquele tempo, na Idade Média, eles buscavam isso, porque o ouro e a prata era, era tido como os metais superiores, né, sinônimo de riqueza. Outro objetivo dos alquimistas era o quê? Preparar uma panaceia que curasse as enfermidades humanas, conservasse e desenvolvesse a juventude e prolongasse a vida. A medicina universal, ou um tipo de elixir da longa vida. Olha só que outra doideira dos alquimistas, né? Imagina aí se eles conseguissem produzir um elixir que desse a vida eterna. Já imaginou? Prolongasse a juventude, aumentasse a estimativa de vida somente tomando esse elixir. Tá? Então os alquimistas naquele tempo, eles, no tempo da Idade Média, eles buscavam esses objetivos, né? Não tinham muito conhecimento da química, até porque
a concepção deles, do que era constituído tudo, era a teoria dos quatro elementos, do Aristóteles, certo? E outro objetivo dos alquimistas era conseguir a transformação espiritual do alquimista, do homem caído, numa criatura perfeita. Já imaginou? Esses três objetivos, se eles conseguissem alcançar esses três objetivos, ou pelo menos um desses objetivos naquela época, né? Hoje a gente sabe que é impossível conseguir qualquer um desses objetivos, né? Ou ainda não foi descoberto pelo homem. As três correntes que influenciaram a alquimia foi a filosofia grega, que era muito influenciativa naquela época, né? Não tinha, não tinha cientistas, não tinha estudiosos, não tinha equipamento suficiente. Então, a ideia que predominava na época era a filosofia grega, o misticismo oriental e a tecnologia egípcia. Certo? Eram as três correntes que influenciaram a alquimia. E nós temos três tipos de alquimia, né? A alquimia árabe, a alquimia cristã e a alquimia chinesa, que a gente vai acompanhar numa próxima aula. O que cada uma buscava dessas alquimias. Então, gente, eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente vai acompanhar um pouco sobre os alquimistas e a química até a chegada da química moderna.